Hoje vamos falar sobre zumbido no ouvido. Dr. Cícero Matsuyama, que é otorrinolaringologista, está com a gente. Como vai? Tudo bem? Tempo, hein? Faz tempo que você não vinha, é verdade. Eu fraturei minha perna, meu tornozelo, jogando bola. Mas já tá bom? Então, jogando bola? Então, é comemoração de 25 anos de formado, Hotel Fazenda. Ixi. E pior que foi num buraco de gramado mesmo. Mas às vezes essas coisinhas acontecem num tombinho mais besta, né? Pois é, então, sempre quando a gente viaja, às vezes tem chance de patinar, de esquiar, para não vou dar de eu quebrar a perna. Você sabe como que isso é puro, assim, por vacilo mesmo. Meio o que tem que acontecer, a gente não escapa, Fiquei né? 2 meses sem pôr o pé no chão. Oh, meu Deus, mas agora já tá bom. Agora não precisa nem fazer a previsão de tempo, só falar comigo. Vai chover hoje, doutor? Acho que vai. Final da noite, tal, 5 horas da manhã. Porque dizem que quando a pessoa tem uma fratura, quando tem uma mudança climática, ela sente dor, então aí consegue prever o tempo. Começou a subir uma frente fria lá de Buenos Aires, na Argentina, já acho que vai mudar o tempo. Mas tá sol, mas vai mudar. Vai mudar, acredite. Bom, hoje vamos falar sobre zumbido. E eu comentava com a Dalva, nossa culinarista, que você viria pra gente falar de zumbido. Ela falou que desde que ela se conhece por gente, ela tem o zumbido. O que causa o zumbido, até mesmo na infância? Tem 2 tipos principais de zumbido, viu, Cátia? Tem aquela que só a pessoa ouve, que é o mais comum, mais frequente, e aquela que a outra pessoa que está perto de você também ouve. Tem gente que tem problema de válvula, tem problema de articulação temporomandibular, que a pessoa no dia a dia ouve também. E tem um músculo dentro do nosso ouvido, que tem a figura da gente aqui, tá? Perto do tímpano tem um músculo que fica contraindo também, igual que uma pessoa fica nervosa, fica contração, sabe? Que tremelica o olho, né? Isso, e aqui também tem. Então, muitas vezes a pessoa fala que tem um ruflar de asas no ouvido. E é de estresse que faz isso? É involuntário, a pessoa não consegue fazer isso. Ouve um tec-tec-tec também, sabe? Isso a gente consegue ouvir também, mas o mais comum é aquela que você não ouve, só a pessoa, o paciente, que sente esse chiado no ouvido. O zumbido tem várias formas e tem várias causas disso aí, né? Não é só simplesmente só olhar o ouvido, tem outras coisas. É muito mais complexo, né? Exatamente. Dizem que uma pessoa que tem um zumbido alto e constante pode chegar até a ficar louco, é verdade? Fica, então. O mais comum é aquele pintor Van Gogh, né? Só que dele tinha um motivo. Ele pintava com aquelas tintas que tinham metais pesados e eram autotóxico, neurotóxico. Aquilo impregnava no nervo, então ele tinha um zumbido. Tanto que num dos retratos, pinturas que ele mesmo pintou de si mesmo, você vê que tem um curativo na orelha. Porque ele tentou se mutilar, pensando que cortando a orelha ele resolveria ia melhorar o zumbido. Mal sabia ele que era da toxicidade das tintas. Tanto que hoje em dia, você vê que até outro tempo atrás, tinha umas pesquisas para falar das tintas que tinham em casa, lembra? Que tinha muito chumbo, até quem pintou o cabelo também. Né? Hoje não tem mais, porque realmente, a não ser que a tinta seja muito barata e venha no mercado pirata, né? Ou então, casas antigas. Exatamente, depois que tem que lixar, raspar. Mas com máscara e tudo mais, né? Isso, porque isso aí é acumulativo. Há uns anos atrás eu tive contaminação por chumbo. Você teve? Tive, eu fiquei lá, tinha retirado do seu corpo. E era do que? Eu adoro comprar casa, adorava, né? Comprar casa velha e reformar inteirinha. Né? E ficava lá vendo os pintores. É uma terapia, né? Também, né? Aí depois eu vi que não era terapia. Porque tinha metal pesado. Tinha metal pesado. As tintas de hoje não tem, mas as de antigamente tinham, né? Cabelo também, esmalte, tá? É verdade. Até hoje as pacientes, as pacientes chegam para mim e falam assim, doutor, pode pintar o cabelo ou tal, porque eu com medo desse negócio do chumbo. Você lembra uns 3 anos atrás que tinha uma marca forte até de cosméticos, que uma linha de batons dessa marca estava contaminada, né? Então, aí vai, né? Brinquedo de criança, que não é liberado pelo Inmetro, tudo isso é importante, né? Porque às vezes a gente vai nessas ruas populares, vai comprar um brinquedo que vem de uma importação pirata, custa 10% do preço que é vendido nas lojas liberadas pelo Inmetro, mas é por causa da tinta, é péssima qualidade, o plástico, se quebra, a criança pode pôr no nariz, no ouvido, engolir, e assim vai. E na contaminação por metais pesados, a consequência a gente vê, às vezes, muito tempo depois, né? Depois, dá alterações neurológicas. Então, dá para brincar. Vamos ver aqui uns mitos e verdades? Vamos. Olha, zumbido é psicológico. Não é não. Não, né? Obviamente, isso é um mito, mas assim, tem algumas pessoas que ficam mais estressadas, porque quando a gente fica estressado, libera substâncias químicas que a gente produz no nosso organismo, que aumenta a pressão, aumenta o estresse, a adrenalina, faz com que aumente o zumbido também. Então, aquele negócio que não incomodava muito, começa a incomodar muito mais. Tá? Principalmente quando fica depressivo. Hoje a gente sabe que alguns estudos mostram que a dor crônica, o zumbido
tá? E a depressão fica no meio muito próximo, lá no cérebro. Ah, na mesma área? Então a pessoa que tem dor crônica, fibromialgia, tá? A depressão e o zumbido fica muito próximo. Então a pessoa depressiva aumenta o zumbido. Então tem que tratar muito bem a depressão e tal. E aquilo não incomodava. Mas agora passa a incomodar. É muito comum também, assim, aquelas moscas volantes que a gente vê no olho. Sabe que a pessoa fica? Se você não fala para ela, você não passa desapercebida. Agora comecei a ver de novo, porque eu falei dela. E assim, o zumbido, a mesma coisa. Então quando a gente presta atenção, a gente tende a notar com mais facilidade, né? E é muito comum também, por exemplo, a pessoa tem durante o dia. Mas ela fala, mas a noite é pior, porque na verdade a pessoa tem durante o dia, mas tem o barulho do estúdio, do carro, da televisão, mascara. A gente fala em mascaramento. Tá bom? Vamos ver mais um? O uso do fone de ouvido pode causar zumbido. Se for um volume muito alto, como qualquer você vai numa balada, na nossa época ia para dança interior, hoje o pessoal fala em balada, né? Hoje se a gente vai para balada, a gente está perdido. Você lembra aquela época a gente ia, depois no dia seguinte, até na noite, que a gente ia descansar, aquele barulho continuava. Você nem dormia, porque ficava aquele tum, tum, tum na cabeça, né? Naquela época não tinha o tum-tum, era batistaca, era diferente, mas ficava constante. Né? Só que nós éramos jovens, então nós dormíamos, no dia seguinte até que tem um pouquinho de som, mas passava desapercebido. Ou barulho de rojão, estoura rojão perto de você, ficava aquele zumbido, né? Mas, agora, esse fone de ouvido ainda é externo. Piores não são aqueles que o problema basicamente... Tipo esse meu ponto eletrônico. É que esse aqui não fica fazendo barulho, mas se a gente estivesse escutando música alta aqui o tempo inteiro, ele fecha, ele trava totalmente o que você escuta no ambiente. Isso aí na verdade, o que colocado dentro do conduto, ele dá um som grave, aquele som grosso, mais gostoso. Por isso que o pessoal jovem usa aquilo lá, porque esses fones de ouvidos mais modernos e de marcas boas, portanto, mas tem um som mais gostoso, são muito caros, chegam a custar R$3.000 às vezes. E o pessoal acaba comprando em camelôs na rua, vão mais barato. Ninguém faz milagre, né? Não dá. E acabam comprando, às vezes, um plástico pior, o som é realmente distorcido e a pessoa tem problemas. Mas desde que mantenha um volume aceitável, não muito alto, poderia ser usado. Só tomar cuidado com o tipo de fone que você usa. Mas o problema é que a gente acostuma em ouvir alto, é tudo, né? A gente é muito tolerante, né? Por exemplo, a minha perna, hoje eu não ando bem assim ainda, né? Mas assim, você acaba acostumando, esse que é o problema, né? Ruído, luz, tudo, né? O ar-condicionado, a gente fica ficando mais tolerante das coisas. Vamos ver mais um? O zumbido não tem cura. Não, tem cura sim. Tem cura, né? Porque assim, tem muitas pessoas que têm zumbido e tem por causa da pressão alta e não sabe disso. É que depende da causa do zumbido, Exatamente, né? Pode ser aumento de colesterol, aumento de açúcar, intolerância a alguns alimentos. Tem gente que, por exemplo, é mesmo parecido com quem tem enxaqueca. Come alguma coisa, um defumado, por exemplo, um queijo amarelo, pode ter zumbido e enxaqueca junto. Caminho muito próximo e com a tontura também, a alteração do labirinto. Então, eles são muito próximos. Então, a gente tem que pesquisar o porquê que a pessoa tem o zumbido. O pior zumbido é aquela que vem com as primaveras. Vai passando os anos, vão passando os anos. Com a idade, né? Eu achei que fosse alguma coisa alergia. Não. Então, as primaveras vão se passando, né? É que é duro chegar assim e falar que é da idade nas consultas. Eu tento ser mais... A partir de quantas primaveras que a gente pode sentir? A partir de 45, 50 anos a gente pode ter. Mas depende do como foi sua vida. Se você fumou ou não, se você usou muito bebida alcoólica, se tratou ou não o colesterol, familiares, se fica trabalhando em um ambiente muito ruidoso, né? Então, quem a gente trabalha com banho em um ambiente muito ruidoso... E não tem a proteção, né? Não usa a proteção porque correta, tem a perda auditiva por ruído mesmo, que é induzida pelo ruído. Isso causa lesões celulares das células que a gente ouve e causa zumbido. Isso é terrível. Isso é triste, viu? Vamos ver mais uma? O abuso de cafeína pode ocasionar o zumbido no ouvido. O café, eu acho que é igual a manteiga, entre a margarina, a manteiga, o café, o ovo, sabe? Então tem uma época que pode tomar café à vontade. Depois fala, não toma mais café que é ruim. O ovo, pode comer o ovo que é bom. Não come mais o ovo. Manteiga e margarina, a mesma coisa, né? Mas o café em pequenas doses, uma dose de manhã não faz mal para ninguém. O problema é que não tem seja gente intolerante, né? que toma 20, 25 xícaras. Toma uma garrafa, 1,5 litro assim de garrafa, né? Pelo amor de Deus, é muita coisa, E assim, principalmente as pessoas da parte administrativa. Vai chegar, às vezes, do diretor comercial, vai chegar um cliente e fala, vamos descer, vamos tomar um cafezinho. Pô, desce lá, 9 horas da manhã. Às 10 horas chega outro, e assim vai. Dá uma variada com um chazinho sem cafeína, Diz que não tem cafeína, que é o mate e o preto, são os piores, né? Alguns verdes ocidentais têm cafeína também. Mas a cafeína não é ruim de todo não, Kátia. Acho que se for uma dosinha de manhã, pode tomar numa boa, né? Sem problema. Não pode exagerar, como qualquer coisa, como né? Nada, né? Vamos ver mais uma? O zumbido só acontece com idosos. Não, é mentira, né? Isso pode acontecer no jovem, houve um ruído muito intenso. Tá com cera no ouvido, às vezes a cera encosta no conduto. Pode contar, vamos voltando aqui na figura, pode. né?
Imaginemos que aqui nós temos um pedaço de cera, a pessoa usa cotonete que não deve ser usado. E aí vai literalmente empurrando a cera, faz um tampão, né? É feito canhão de pirata, leva lá para dentro, isso aqui encosta no tímpano, transmitindo um som que não existe. Então fica aquele som de empurrar mesmo, de ter algo socado estranho, mesmo, socado, né? E dá zumbido. Inflamações, faz uma otite aqui, pode transmitir um som errado. Mas tem gente que tem uma fabricação mais intensa de cera, isso é característica mais pessoal? Que pode eliminar, isso, é da pessoa. Mas a gente sabe que raças mais com pelos mais no corpo produzem mais. Os orientais, aí a cor da cera também muda de acordo com a raça. Ah, tem isso, Vai desde o amarelinho até mais escuro e a produção também. Peles mais oleosas produzem mais cerúmen também. E aquilo que você come também, aí vem junto, né? Assim como a pele, espinhas, tal, produz, é a produção de glândulas que tem dentro do conduto. O correto é a gente fazer higiene só nessa parte externa. Isso, com a toalhinha, tal. Obviamente, doutor, mas fica feio, fica sujo. Mas eu limpo um pouquinho mais, né? Mas não vai colocar o cotonete. Tem gente que enfia o cotonete na roda para coçar. Tenta tirar do outro lado, né? Quase, parece coisa de brincadeira de propaganda circo. anos atrás. Que lembra assim, né? que enfiava haste, fazia assim, né? Então. E o pior, gente, não é nem só cotonete, tem gente que põe chave de fenda, grampo. Chave de fenda de apertar, parafusinho de óculos. Tudo que tem na frente. Enfia. E aí, gente, você imagina, se aquele negócio chega no duto. E em alguns lugares aqui no bairro oriental de São Paulo vende um hastezinho de bambu que é perigosíssimo. Pra coçar o ouvido? Parece uma colherzinha assim bem comprida, vende na Liberdade. E as pessoas faziam higiene com aquilo antigamente? Então. E aquelas lavagens? Tinha gente que fazia lavagem, né? Ainda assim. Dependendo de como está o aparelhado o consultório, vai desde a lavagem até uma aspiração. Ou a gente tira com Mas isso é só o torrino que faz, Só né? o torrino. Não é pra gente chegar lá e sair pingando coisa, puxando. O pessoal pinga óleo, esse negócio. Azeite quente, lembra? Azeite morno. Mas sabe por que pingava, né? Por causa do calor. Porque aí derrete a cera, né? Não, e por causa do calor diminui a dor, né? Por isso que o pessoal fazia óleo quente morno, né? Mas quem tem tampão, olha, a minha sobrinha quando era pequenininha, tinha 2, 3 anos, ela não ouvia, começou a não ouvir direito. Por causa do... Foi no otorrino, era um tampão duro, gente. Uma rolha, que chama rolha. Era tipo uma rolha. O duro que isso é a cera, quando você vai mergulhar. Vai lá em Fortaleza, vai nadar, fica muito tempo e aquela rolha fica úmida e começa a inflamar, fica igual fralda de neném que você não troca. É verdade, Aí dá otite externa, que é uma inflamação do conduto. E aí essa pessoa se automedica, vai tomando medicamento, o medicamento não tira aquele agressor. Processo inflamatório terrível, fica a orelha pior, fica né? Então, muito grande. Bom, volta e a gente vê. Tem mais um? Então vamos ver mais um. Mais um. Alimentos gordurosos podem causar zumbido. Pode sim, porque é a mesma coisa. Aumenta o colesterol, triglicéridos, o sangue fica mais viscoso, mais difícil de circular. E essa circulação que circula dentro do ouvido é uma circulação bem tênue, bem delicadinha. Então a circulação já fica mais com dificuldade, então a pessoa acaba não funcionando bem a parte do ouvido e realmente aumenta o zumbido. Então aquela história, quem tem colesterol alto muitas vezes não tem sintoma, é mentira. A pessoa pode não perceber que é sintoma, mas né? Então, às vezes a preocupação é por outros motivos, às vezes, né? Tem o sintoma, mas se ela pensar, tem um zumbidinho. Se ela prestar atenção, né? Bom, volta e a gente tem muitas dúvidas que surgiram, a gente já esclarece para você. Voltando com o Dr. Cícero Matsuyama, Luiz Guilherme pergunta o seguinte: é verdade que limpar o ouvido com hastes flexíveis de algodão pode prejudicar a audição? Pode. A cera de ouvido é realmente necessária para proteção? A cera outros itens já acabou conversando já, né? Que é perigoso a gente introduzir. A cera deixa o conduto mais ácido, então evita que você tenha infecção e entrada de insetos, por exemplo, sabe? Então a cera também serve. Então essa remoção constante precisa tomar muito cuidado. Então o médico falou que tem que remover, remove, mas não vai toda hora para o médico, não tem grande necessidade para isso. Então, viu, Luiz, só com a pontinha da toalha, de um papel higiênico, põe no dedinho, só assim na portinha de entrada, não é para enfiar. Só que tem algumas pessoas, você viu, Kátia, que produzem mais que pode eliminar e tem que passar periodicamente no médico, a cada 6 meses, uma vez por ano, vai lá pra gente remover. Mas não com a haste, né? Não, senão acaba empurrando tudo lá pra dentro. Um beijo pra você, viu, Luiz? Vamos ver mais uma? Esmeralda, sinto algo andando no ouvido e quando coço dói. O que pode ser? Isso é comum? Normalmente é cerúmen também, é cera, só que ela tá solta, feita umas pedrinhas que a pessoa então mexe e quando ela encosta, realmente às vezes encosta no tímpano e causa desconforto, né? Então às vezes é cerinha solta mesmo. Nada de pegar a pinça e tentar arrancar esse negócio com a pinça, hein, gente? Só que assim, levar um ressalva que o pessoal aqui, o Brasil inteiro te vê, né? Outro dia eu recebi, acho que de Bahia, não sei de onde, que o pessoal me fala, te vi lá e tal.
Eu tava assim no hotel, a pessoa me pegou passeando. Na Kátia, as pessoas lembram bem, fantástico. Falei assim, nossa, a Kátia tá de parabéns, né, cara? Aí eu falei assim, pô, assim, pessoal que vive no interior, sei lá, pode entrar um inseto também no ouvido, viu? Pulga, por exemplo, baratinhas, pode entrar. E a pessoa fica desesperada, às vezes o médico nesses locais é muito difícil. O que a gente pede, não vai tentar tirar, que é realmente difícil, pega um algodãozinho embebido no álcool e pinga álcool lá dentro, se tiver realmente inseto, tá? Você acha que é inseto mesmo, porque o inseto morre. E aí, senão ele fica se debatendo, a pessoa fica louca, tá? E diz que é um barulho muito intenso, é que fica né? batendo no tímpano direto, então a pessoa fica maluca. Então isso pode acontecer. Um beijo pra você, viu, Esmeralda? Vamos ver mais um? Ah, tem a foto da Esmeralda lá. Antônia, a dentição errada pode causar problemas na audição? Pode, que acontece a alteração da articulação. Tá? Isso vai desde dores a níveis de ombro, região perto do ouvido, aqui dor de cabeça, enxaqueca, zumbido no ouvido, perdão, de tudo por causa da articulação. Até a sinusite, né? Também, porque junta o catarro, vai para o ouvido, tá? Mas com relação ao dente, realmente precisa cuidar muito. E tem muita gente que tem dor de cabeça crônica, acaba indo por enxaqueca, às vezes é por causa da articulação. Da ATM, né? Precisa ficar bem de olho. E até zumbido pode dar, né? Também por ATM também. Então, você ficar de olho, né? Então vai pro dentista, viu, Antônia? Se esse é seu caso. Um beijo para você. Vamos ver mais uma? Josimara, sinto muita coceira nos ouvidos e de vez em quando ouço um ruído parecendo um apito. O que será? Bom, primeiro a coceira normalmente pode ser por descamação. Às vezes a pessoa tem alergia também que coça o conduto. Que a gente pode, sem examinar o paciente, e não deixar que essa água durante os banhos entre dentro do ouvido. Então que coloca aquele protetor? Não, vamos fazer mais simples. A pessoa precisa comprar o protetor, tá? Pega um algodão, molha em óleo de hidratante de criança, tá? E põe na hora dos banhos, que o óleo hidrata a pele e não deixa a água entrar. Então o ouvido não fica úmido. Você sabe que ele úmido, ele coça mais. Isso faz com que não deixe entrar água, né? Tem criança que faz natação e, obviamente, a água da piscina, para se tratar, ainda mais para um número tão grande de pessoas quentes, se coloca muito cloro, muito produto químico. Né? Mas pode dar uma certa irritação também, essa escamação, e fora que funciona igual que eu sempre falo, igual a bumbum de neném. Fica muito tempo molhado, assa. Então fica realmente assado. O que a gente pede, se puder, se tiver condições para isso, fazer um protetor sob medida. Onde faz, sob orientação médica, como fazer óculos, passa no otorrino, ele prescreve um protetor auricular, ver se a pessoa pode usar, nesses lugares onde faz aparelho auditivo. Aí faz sob medida. Porque fica certinho, né? Porque aqueles que compram separadinho, só o pessoal da limpeza sabe, da piscina, né? Vira mexe no filtro, tem imensos aqui lá, porque vai perdendo. Ele cai, né? Cai, porque perde a cola, cai. E para esse apito aí a gente tem que ver o ouvido, né? Pode ser muita coisa, né? Um beijo, Josi. Vai no otorrino, tá? Vamos ver mais uma? Beth Silva. Tem o zumbido há uns 4 anos. Precisava da foto dela para saber quantos anos tem. Ela não falou quantos anos tem. Fiz todos os exames indicados e a única coisa diagnosticada foi perda de audição. O que pode ter causado isso? A própria perda auditiva, se for do nervo... As primaveras. Os aniversários, né? Então, a gente perde não só a audição, a gente tem um zumbido e perde o entendimento das palavras, Kátia. Isso que é o pior. Eu escuto, mas não entendo. Esse é o pior. Mas você tem que aprender a fazer leitura labial. Eu faço leitura labial. Então, sempre para a pessoa que usa, mesmo usando aparelho auditivo, a gente sempre pede para falar de frente para a pessoa. Isso ajuda muito. Porque a pessoa não adianta fica gritando no ouvido da pessoa. Mas existe alguns problemas hereditários em relação a isso? Você tem família que tem uma tendência maior a ter perda auditiva? Normalmente os brancos costumam ter mais perda auditiva. Por isso que as marcas dos aparelhos auditivos são da Europa, norte da Europa, né? São Philips, Siemens, é tudo assim, né? Desse tipo de marca. Então, agora não, hoje está mais disseminado, mas realmente as pessoas brancas, não que os negros e os asiáticos não tem, nem tem. Mas só que os são mais muito brancos costumam ter uma particularidade especial na perda auditiva. Mas é normal a gente gradativamente escutando menos, né? Não, isso é como cabelo branco, calvície, chatice, né? Você vai ficando velho, vai ficando chato. Tem gente que já é chata, tão nova, imagine velho. Eu acho que a chatice pega, é hereditária. Você vê que família, todo mundo é chato. Eu acho. Ou tem família de gente mal-humorada. Nossa. A minha família é daquelas que riem até em velório. O que é terrível, porque às vezes nem sempre as pessoas... Mas é um apito? Parece uma tampainha. Do lado de lá, tô ouvindo bem ainda. Tá boa, tô ouvindo bem.
A gente começa a perder a audição com os sons agudos, isso é verdade? Isso começa com os agudos, pelo tipo da característica do nosso nervo auditivo, tá? Mas é hereditário mesmo, viu? Então a gente sabe que tem famílias que ouvem muito bem, assim como a longevidade, né? A pessoa tem gente que vive 90 anos, tem gente que morre com 60 e poucos anos, né? Infelizmente. Então, Mas Beth, você tem que ver o tipo de perda, tem que ver direitinho com o médico, fazer exames. E tem exames que E hoje tem aparelhos que né? ajudam, ou manobras que a gente faz, se incomoda mais à noite, na hora de dormir, a gente pede para comprar uma fonte de água, sabe aquelas fontes que ficam, sei. ou ligam um radinho de pilha, um radinho simples, para ter um sonzinho gostosinho, para a gente dormir, tá? Muito bem. Um beijo, Beth. Vamos ver mais uma? Água no ouvido pode causar zumbido? Pergunta a Mohara. Pode, né? Como fosse uma transmissão de um som, porque na verdade a onda sonora é mecânica, né? Então ele vem e fica pressionando o tímpano, tá? E dá um zumbido no ouvido. Tá. Então não pode deixar ficar com água. E tem gente que tem, parece uma constituição que acumula mais, né? É mais tortuoso, em vez de ser retinho, mais tortuoso. Aí fica tipo um buraquinho assim no conduto. Parece uma piscininha, né? Exatamente. Aí acumula lá e o pessoal tem que virar um monte para conseguir. Às vezes é cera também, viu? Aquela história de você se eu tô sentindo que eu tô com água desse lado, se eu entortar a cabeça pro lado de cá e prender, segurar, tampar o nariz e empurrar o ar, eu consigo soltar? Não consegue, viu, não Kátia? Consegue, porque não? vem pelo desenho aqui, ó, porque na verdade você consegue só até aqui, né? Se a água estiver por o resto aqui... não empurra, não é tanta força assim. Porque normalmente se a pessoa for calma tal, e não tiver cera no ouvido, isso se evapora com o tempo. Não tem problema, porque a temperatura se é quente, né? 36 graus, isso evapora e vai embora. O duro se tiver cera, né? Aí a cera fica úmida lá e aí dá problema. Incomoda. Beijinho, viu, Mohara? Vamos ver mais uma? Vamos. Rosângela, tenho zumbido no ouvido e é à noite que me incomoda mais. Pode ser labirintite? É, pessoa jovem, então a gente precisa pesquisar muito bem, né? Jovem, branca, tá? Então a gente tem outras alterações que causam zumbido no ouvido. Mas pode ser associada com tontura, tal, até pode, mas o que é porque à noite? Porque durante o dia ela também tem. Só que à noite fica um silêncio. Não percebe, né? Aí você começa a ouvi-lo melhor, o zumbido, tá? E a gente fica mais deprimida, às vezes pensa em uma coisa, fica estressado, na hora de dormir, aí o zumbido vem. Ou fica pensando só nele, né? É que a gente que mora numa cidade grande como São Paulo, dificilmente a gente está conseguindo ficar sem ruído nessa cidade. Então, mas se vai para o interior, acho que ela percebe mais. Nos lugares do interior, praia, então, aí você começa a prestar mais atenção. Né, da onda, né? Você começa a prestar mais atenção nos ruídos todos, né? Um beijo, Rosângela. Vamos para a última? Vamos. Samara, quando faço exercício de alta intensidade, fico com o ouvido entupido durante algumas horas. O que pode ser? Então é o seguinte, nós temos uma comunicação, isso é interessante, não é só ela que tem não. Então algumas alterações da comunicação que tem entre o ouvido e o nariz, ele altera. Como a mama que emagreceu 44 quilos agora, ela começa a ter alteração também, porque emagrece tudo o corpo, não emagrece só a barriga, as pernas. Por dentro também, pescoço, nariz, a comunicação entre o ouvido e o nariz, a tuba auditiva. Então é muito comum, a pessoa começa a ter sintomas. Se está fazendo exercício, esse órgão todo da gente, do nariz, sofre influência da adrenalina. Tá? Tem muito vaso sanguíneo, então ela começa a sentir pulsação. Às vezes tem pessoa que ouve até o coração batendo também. É mesmo, então é normal. Que essa tuba pode fechar um pouquinho, que a comunicação vem no nariz e dá uma sensação que dá descendo a Serra do Mar. Mas isso depois passa, não tem nenhuma consequência, né? Nada. Mas é um período de vida também. E depois passa, melhora? Melhora. A pessoa fica mais capaz da parte física, vai melhorando. Então, Samara, é normal, daqui a pouco passa. Mas passa no médico, né? Porque vai que não é só isso, né? Outra coisa, porque às vezes pode ser sinusite, pode ser rinite, outras coisas, exatamente. né? Vou passar para vocês os contatos do Dr. Cícero Matsuyama, que é otorrinolaringologista. Ele é lá do SEMA Hospital. O site é o www.semahospital.com.br. Lá você tem mais informações sobre o trabalho dele, querendo sugerir algum tema, claro que fique à vontade. Muito obrigada, viu? Convite. Fiquei muito contente. Também, viu? Não esquecerem, fiquei com a perna Não dá para esquecer, não. Melhoras a sua perna aí. Ótimo. Faz fisioterapia direitinho. Ele é ótimo, Eu adoro ele. Muito simpático, ótimo. Eu já tô surdo mesmo, então. Tá surdo. Gente, só que escuta mais do que deve.